Bom dia a todos e a todas, que a paz do Senhor Jesus esteja com você, que Deus abençoe cada um de vocês no dia de hoje. Estamos começando aqui mais uma live, aqui na Capela do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, para tratar do patriarca Isaac, o patriarca Jacó, filho de Isaac, continuando, aquele estudo que nós já temos aí há semanas dos patriarcas, Começamos lá em Gênesis com Adão e seguimos com Abraão, Isaac e outros até chegamos agora em Jacó. Vamos fazer uma oração para começar? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós agradecemos ao Senhor mais uma vez pela oportunidade que o Senhor está nos dando de nos usar para levar a Tua palavra ao coração daqueles que precisam ouvi-la. Nós agradecemos ainda pela saúde de todos que estão aqui presentes na capela, pela saúde de todos que estão do outro lado da telinha. Que o Senhor abençoe cada um de vocês, de todos, poderosamente. Nos dê a paz, nos dê um dia maravilhoso, nos dê a graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Então vamos começar fazendo um breve resumo do que é a vida de Jacó. Jacó é o filho gêmeo mais novo, de Isaac e Rebeca. Nasceu no mesmo parto, junto com Esaú. E Jacó nasceu como menor dos dois gêmeos e nasceu em segundo, agarrado ao calcanhar de Esaú, O nome Jacó, significa justamente isso, que nasceu agarrado, aquele que agarra, ele agarra. Esse é o nome, a origem do nome Jacó. É o herdeiro da promessa também, Jacó é o herdeiro da promessa feita lá atrás, a Abraão, repassada a Isaac e a seu filho Jacó, como nós vamos ver aqui no estudo que nós preparamos hoje. Deus havia prometido a Abraão naquela época que deles a sua descendência seria grande, e o povo seria o povo abençoado por ele. Então, no momento em que Jacó está para nascer, Deus fala assim: 2 nações há no teu ventre, no ventre de Rebeca. 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Ou seja, Gênesis 25, 23, trata sobre isso. Então, o maior servirá ao menor. O maior foi o que nasceu primeiro, Esaú, e o menor, Jacó. Então, já na origem, antes deles nascerem, já havia a promessa de Deus de que o maior serviria ao menor. Jacó, por ser o segundo, ter nascido em segundo, ele não era o primogênito da família. Era a tradição daquela época que o primogênito herdaria a bênção e herdaria as terras, as posses, em maior quantidade do que os outros filhos. Só que, em um determinado momento da vida de Jacó, ele aproveitou-se de um momento de fome do irmão Esaú, que acabava de retornar do campo, e comprou de Esaú o direito da primogenitura. Comprou como? Na verdade, não foi uma compra, eles fizeram um acordo, Jacó ofereceu, Esaú queria se alimentar, Jacó estava um alimento, preparando o alimento pronto, ofereceu uma sopa de lentilhas a Esaú, e em troca pediu que Esaú abrisse mão da sua primogenitura e jurasse que ele não seria mais o primogênito, o que de fato aconteceu. Ele fez o juramento, Esaú fez o juramento, e foi considerado aquele juramento irrevogável, irretratável. Esse é o nosso Jacó, Então ele conseguiu, nesse momento,
se tornar o primogênito, uma vez que o irmão trocou a primogenitura por uma sopa de lentilhas, né? E um outro momento crítico, ou um outro momento que a gente deve analisar em relação à vida de Jacó, foi quando Isaac, seu pai, estava idoso, né? E comunicou a Esaú, que era o filho mais velho, que transmitiria sua bênção patriarcal a ele, né? Pediu que Esaú preparasse um prato favorito. Isso está em Gênesis 27, capítulo 27. Quem quiser acompanhar, essa história está toda em Gênesis, a partir do capítulo 26, 25. Então, pediu que Esaú preparasse um prato para ele, um prato favorito. E Esaú foi à caça buscar a carne para preparar o prato que Isaac gostava tanto. E após isso ele passaria, né, a bênção patriarcal a Esaú. Contudo, a sua esposa Rebeca, mãe de Jacó e mãe de Esaú também, instruiu Jacó que o quê? Que como ele deveria proceder para se passar por Esaú e enganar o seu pai, consequentemente receber a bênção do pai antes de Esaú, né? Então, em Gênesis capítulo 27, versículo 36, né, diz assim: e disse Esaú: não é com razão que seu nome é Jacó. Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou meu direito de filho mais velho, e agora recebeu minha bênção. Então perguntou o pai: o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? O que aconteceu? Nesse momento em que Jacó, instruído pela sua mãe, se passou por Esaú, o pai, Isaac, foi enganado. Jacó se vestiu de peles, já que Esaú era mais peludo do que ele. Jacó vestiu as roupas de Esaú para o cheiro de Esaú ficar nele. E como Isaac já não conseguia enxergar mais de uma maneira perfeita, né? Enxergava ali um pouco mal, não conseguiu identificar a diferença de Esaú para Jacó. Ainda desconfiou, perguntou sobre a voz, que a voz era de Jacó, mas que a pele era de Esaú, ou seja, a pele era a vestimenta que ele estava usando para simular que ele seria Esaú. Enfim, nesse momento que eu li aqui, Esaú lamentou, né, que pela segunda vez foi enganado, né? Então ele se irou. Esaú se irou porque o irmão enganou, apoiado pela sua mãe, né? E é importante ressaltar que a família já havia uma certa diferença entre Isaac e Rebeca, porque Isaac gostava mais de Esaú e Rebeca gostava mais de Jacó, ou seja, os pais estavam ali divididos entre os filhos, né? Então, depois de Rebeca articular tudo isso com Jacó teve que fugir da ira de Esaú. Esaú, inclusive, ameaçou de morte, ameaçou a vida de Jacó. E Jacó partiu para a casa dos parentes em Harã, né? Só que nessa viagem até Harã, ele teve um sonho, ele parou num lugar, teve um sonho, né? Nesse sonho ele viu uma escada apoiada na terra que levava até o céu. E nessa escada os anjos subiam e desciam. Em Gênesis 28:12 fala sobre isso, né? Nesse lugar ele colocou uma pedra e deitou-se. Ao deitar-se, o que aconteceu? Ele teve um sonho, e nesse sonho, quando ele viu essa escada subindo e descendo, ele conseguiu, teve a confirmação da promessa, né, feita a Abraão, e a garantia de que ele seria protegido até Harã, garantia do Senhor, né? Teve a promessa confirmada e a garantia do Senhor que ele chegaria até Harã. E nesse local ele deu o nome de Betel. A partir daí, quando chegou em Harã, o que aconteceu? Ele procurou a casa do seu tio Labão, né?
Lá nesse local que ele conheceu sua prima Raquel, a mulher que ele amou, né? Ele desejou casar-se com ela e, para casar-se com Raquel, ele fez um acordo com Labão, né? Que ele trabalharia 7 anos para poder casar com Raquel. E no fim do período de 7 anos, quando ele quis tomar Raquel como esposa, o que aconteceu? Labão o enganou, de tal maneira que ele entregou a sua filha mais velha a Jacó, e a filha mais nova que ele tanto queria casar-se, não conseguiu casar-se. Então a filha mais velha, Lia, foi entregue como esposa a Jacó. Só que ele queria casar-se com Raquel. O que aconteceu? Ele teve que fazer um novo acordo com seu tio Labão, né? E nesse acordo ele trabalharia mais 7 anos, né, para poder casar-se com Raquel. E, de fato, após esses 7 anos, ele conseguiu casar-se com Raquel. O importante dessa passagem é que dessas duas uniões de Jacó com Raquel e de Jacó com Lia, né, e ainda vai ter um envolvimento de 2 servas, que a gente vai falar mais à frente, deu-se origem às tribos de Israel, às 12 tribos de Israel. A partir dessa união, né, a descendência dessa união, deu-se origem às 12 tribos de Israel. Então, Jacó teve filhos. Eu vou listar aqui os filhos que ele teve com essa união. Quando ele morava com Labão, ele teve 11 filhos e uma filha. De Lia, a filha mais velha de Labão, ele teve Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Diná. De Zilpa, essa Zilpa é a criada de Lia, ele foi pai de Gade e de Azer. Da criada de Raquel, Bila, ou seja, além de ter Raquel, ele ainda teve filhos com a criada de Raquel. Nasceram Dan e Naphtali. Após Deus abrir a madre de Raquel, porque Raquel era estéril até um determinado momento da história, Jacó foi pai de José e Benjamim. Esses filhos de Jacó, como eu falei, é que vão lá na frente dar origem às 12 tribos de Israel, né? Aí, em determinado momento em que ele vivia ainda com Labão, né, o rebanho se multiplicou muito, tudo que onde Jacó estava era abençoado. Labão foi abençoado também por estar próximo de Jacó ali, o rebanho se multiplicou, só que o rebanho de Jacó era maior, se tornou maior do que o rebanho do próprio tio Labão, que o recebeu somente com um cajado. Jacó chegou lá somente com a roupa do corpo e um cajado. E o rebanho dele foi se multiplicando, e chegou um momento que ele prosperou tanto que ele resolveu partir daquele local também. E Labão não queria deixá-lo ir, né? Propôs um acordo que ele permanecesse, né? Aí houve um acordo de se nascesse uma ovelha malhada, seria de Jacó, se fosse branca, seria de Labão, enfim. Só que, em um determinado momento da história, as ovelhas só estavam nascendo da cor que Jacó escolhia, e não da cor que Labão escolhia, enfim. Houve uma certa contenda nisso aí, a gente não vai entrar nesse detalhe, mas é interessante vocês lerem para perceber o quanto que Jacó era abençoado por Deus, né? Já desde o ventre da mãe até, né, o decorrer da sua história, né? Então, Labão mudava um acordo com Jacó. Labão, eu quero agora essa ovelha aqui, aí tá bom, aí nasceu a ovelha da outra cor, aí eu quero essa, enfim. Houve várias mudanças de acordo, Labão sempre querendo se dar bem em cima de Jacó, da bênção de Jacó, e ele não conseguia, porque Deus estava realmente
abençoando Jacó, né? E finalmente, depois que tantos fizeram aliança, aí Jacó conseguiu viajar em direção ao sul, né? E no caminho encontrou um grupo de anjos que o Senhor lhe assegurava que Deus o estava protegendo, né? Lá em Betel, eu não citei, mas lá em Betel, Jacó também fez um acordo com Deus e disse, né, que se Deus abençoasse ele o reconheceria, enfim, e Deus realmente o abençoou. Então, eu já estou no capítulo 32 de Gênesis, quem quiser acompanhar. Eu já estou no capítulo 32 de Gênesis, começa no versículo 1 e 2 em diante. Então, no caminho, né, Jacó se levantou, tomou as suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar um lugar de passagem do Jaboque, conhecido também como Val de Jaboque, nesse caminho que ele seguiu depois de sair da casa de Labão, né? Então ele passou por um caminho chamado Val de Jaboque. É importante ressaltar esse nome, porque ele é muito importante no que tange aqui a palavra, para entender a origem de Israel, né? Então, depois de havê-lo feito atravessou todos por esse ribeiro, né, que é um val, é um rio, um riacho, atravessou todos, né, e ficou sozinho do outro lado, né. Aí a Bíblia, algumas versões trazem que veio um anjo, outras versões trazem que veio um homem, outras versões trazem que Deus lutou com Jacó. Enfim, essa versão que eu estou lendo, a NVI, traz assim: então veio um homem e se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe a articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem diz: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual o seu nome? Jacó disse: Jacó. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que me digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, todavia minha vida foi poupada. Essa leitura está em Gênesis 32, do versículo 22 ao 30. Então, nesse momento em que Jacó atravessa sua família, atravessa seu rebanho, todo aquele grupo que vinha com ele, que não era pequeno, era muito grande, ele teve um encontro com Deus, uma luta. E nessa luta, Deus abençoa Jacó, né? E Deus muda o nome de Jacó, assim como fez também com Abraão, seu avô, que era Abrão, se tornou Abraão. Ele também fez com Sara, sua avó, que era Sarai, ou Sara. E também aconteceu agora com Jacó. Deus muda o nome para Israel. Olha só que coisa maravilhosa, né? Então, Jacó e Israel na Bíblia são a mesma pessoa, só que antes de Jacó ser abençoado por Deus, lutar com Deus e não desistir dessa luta e pedir a bênção de Deus, antes disso era Jacó. Após isso, Deus denominou que ele seria Israel. Então, depois que ocorreu isso, no Val de Jaboque, riacho de Jaboque, o que aconteceu? Jacó prosseguiu, porque o objetivo dele era voltar para sua terra. E nesse voltar para sua terra, ele iria encontrar o seu irmão, Esaú. Vocês lembram que eu narrei no início, que quando ele saiu fugido, porque Esaú se irou contra ele e quis, né, atentar contra a vida do irmão, né?
Então, o que aconteceu? Apesar desse clima tenso que foi criado entre ele e o irmão, quando eles se encontraram, houve um clima de paz, de ternura entre os irmãos, né? Jacó, ele ofereceu riquezas a Esaú, ofereceu parte do rebanho, ofereceu muita coisa para tentar convencer Esaú a não atacá-lo. Esaú era um homem forte, inclusive, quando Jacó enviou uma espécie de mensageiro, né, digamos assim, o mensageiro voltou dizendo que Esaú estava indo àquela direção com 400 homens. Ou seja, naquele momento Jacó teve medo, né? Então, mas Esaú já tinha o propósito de não atacar Jacó. E, pelo contrário, né? Recebeu de braços abertos. E o que aconteceu no final da vida de Jacó, né? Após esse encontro com o irmão, a paz reinou na família, né? Eles conseguiram ficar em paz, né? Jacó residiu na área que hoje é a Palestina, né? E Esaú foi para Seir e lá formou uma nação. Gênesis 33:16 diz isso. Nos anos seguintes, Jacó teve muitas dificuldades no final da sua vida. Por quê? Seus filhos, Simeão e Levi, tiveram conflitos sérios com o filho de Amor, por causa de Diná. Isso aí já foi falado aqui na live que as mulheres estavam estudando Diná. Isso aqui já foi tratado, né? Que houve uma violência, né, contra Diná, e realmente essa violência deixou Simeão e Levi, né, fizeram um plano, articularam um plano, né, para irem até o Siquém e eliminar Siquém, né? Não só Siquém, todo o povo daquele local. E também, né, Raquel, a ama dela, né, Débora, que era uma pessoa que sempre acompanhou a vida deles, era importante para a família, morreu nesse período também. Depois, Raquel também morreu no parto de Benjamim, né? Outra dificuldade que Jacó passou já no final da sua trajetória. O seu outro filho, Rúben, deitou-se com Bila. Bila, se vocês lembram, era a concubina, né? que ele teve inclusive filhos com Bila. Por fim, José, que era o seu filho predileto, que nós vamos falar também de José aqui na nossa live, né? Foi afastado dele, ou seja, não vou entrar na história de José porque vai ser tratado, mas os próprios irmãos conspiraram contra José, jogaram num poço e o venderam como escravo. Então, assim, esse final da vida de Jacó foi um pouco tumultuado, né? A gente percebe aqui que teve várias situações realmente difíceis para ele. Quando já estava bem idoso, aquele momento em que passava ali aquela área, aquele território, estava tendo uma seca, né? Estava tendo fome, né? Que assolava a região. Então Jacó precisou se exilar no Egito, né? Então essa história também vai ser tratada quando a gente estudar a história de José. Mas Jacó foi ao Egito, né? E no Egito ele foi muito bem recebido. E foi muito bem recebido porque eu não quero entrar na história, mas José, né, estava no Egito como governador, né? Então, assim, uma coisa maravilhosa. Então, antes de morrer, já com 147 anos, ele tinha 147 anos nesse momento. Ele abençoou os filhos de José, Efraim e Manassés, que também são nomes importantes, vão dar origem a tribos, né, também. O patriarca também abençoou seus próprios filhos, formando as 12 tribos de Israel. Isso está em Gênesis capítulo 49. Né? E por fim, né, ele faleceu e foi enterrado
perto de Hebrom, no túmulo da sua família, juntamente com Abraão, Sara, Isaac, Rebeca e Lia. Bom, o que nós podemos trazer dessa história, né? O quanto Deus abençoou Jacó, desde o ventre da sua mãe até os últimos dias. Jacó, ele era uma pessoa que tinha alguns desvios, alguns erros na sua história. Sim, tinha uns erros na sua história, né? Eu já falei aqui, a Adina gosta muito quando eu falo isso, né, que a Bíblia não é um conto de fadas, né? Jacó cometeu erros. Jacó enganou, né? Enganou seu pai, né? Articulou um plano meticuloso com a sua mãe para enganar o seu pai, né? Mas também Jacó foi enganado por Labão, né? Quando ele achava que ele ia ter a esposa, a filha de Labão mais nova, ele recebeu a mais velha, né? A Bíblia sugere que ele tomou vinho e ficou meio desnorteado, não sei. Então, mas a bênção de Deus, a graça estava com Jacó. E Deus honra a sua promessa. E Deus cumpre aquilo que Ele promete. Ele faz aquilo que Ele quer fazer pela graça dEle. São essas coisas que a gente precisa entender na nossa vida, né? Por mais que nós tenhamos pecados, que a gente erre na nossa vida, que a gente tenha um caminho às vezes um pouco tumultuado, como este que vos fala pode dizer da própria vida, Deus, Ele perdoa, Ele dá a bênção dEle, Ele dá a graça dEle. Pode acreditar, Jacó teve uma vida assim, tumultuada, mas ele prosperou. Tudo que onde ele estava ali, Deus abençoava, o rebanho dele se multiplicou. Por quê? Porque Deus honra a sua palavra. E você pode ter certeza aí na sua casa, converse com Deus. Converse com Deus. Fale para Deus que você vai entregar sua vida para Jesus. Eu vou entregar minha vida para Jesus agora. Eu vou entregar a minha vida. Eu vou fazer diferente. A partir de hoje, tudo que você acertar com Deus, Ele vai honrar. Eu não tenho dúvida disso. Ele vai honrar. Porque Ele honra a própria palavra. Amém? Muito obrigado por hoje. O estudo de Jacó a gente encerra, né? E na próxima terça-feira traremos mais um novo estudo a você. Se você quiser acompanhar a nossa live, quiser compartilhar, compartilhe, repasse para seus familiares, seus amigos. É com muita honra que a gente faz esse trabalho, que não é nosso, esse trabalho é do Senhor. A gente é só usado como instrumento, nós não somos nada aqui, somos só um instrumento para levar a palavra até você. Muito obrigado, que Deus abençoe poderosamente cada um de vocês.